Capítulo 1. O peso da estrada e o coração cansado. A BR-153 sempre foi o único lugar onde eu conseguia respirar de verdade. Não porque fosse fácil, mas porque ali, cercado por asfalto quente, poeira vermelha e o ronco constante do motor, eu não precisava fingir que estava bem. A estrada não exigia sorrisos, não fazia perguntas, apenas seguia. Meu nome é Rogério Mendes. Tenho 49 anos, mãos calejadas de volante e um coração quebrado há 5. Quando alguém perguntava meu estado civil, eu dizia que era solteiro. A palavra viúvo doía demais para ser dita em voz alta. Doía porque trazia Luana de volta, o riso dela, o cheiro do café que ela fazia de madrugada quando eu ia pegar estrada. A forma como ela segurava minha mão antes de eu sair, como se quisesse me prender ali só mais um segundo. Luana morreu num acidente de carro, voltando da casa da mãe. 5 anos atrás, numa curva que ela conhecia de cor. Uma besteira. Um caminhão invadiu a pista. Ela não teve chance. Desde então, eu aprendi a viver no automático. Acordava, ligava o caminhão, rodava, comia quando dava fome, dormia quando o corpo não aguentava mais. E assim os dias se misturavam, um igual ao outro, numa rotina que não exigia nada, além de seguir em frente. Naquela tarde de outubro, o calor no Tocantins era do tipo que faz o asfalto ondular e o ar parecer febril. Eu vinha de Araguaína, em direção a Goiânia, carregando soja, sempre soja, enquanto o rádio tocava uma música sertaneja antiga, dessas que falam de amor perdido e promessas que viraram pó. Eu não desligava. A dor, quando cutucada, ao menos lembrava que eu ainda estava vivo. O sol começava a descer, pintando o céu de tons alaranjados e vermelhos. Bonito, inútil. A beleza não servia para nada quando você estava sozinho para vê-la. Já fazia 3 dias que eu não falava com ninguém. Meu último diálogo tinha sido com um frentista em Guaraí. 2 palavras. Completo. Era o suficiente. A solidão tinha virado minha companheira constante. Dormia comigo na boleia. Comia comigo nos botecos de beira de estrada. Seguia silenciosa por cada quilômetro. Eu não lutava contra ela. Tinha aprendido que lutar só cansava mais. Às vezes, quando a estrada ficava vazia demais, eu pensava no quarto de criança que Luana e eu tínhamos preparado. Paredes amarelas, berço branco, um móbile com estrelas pendurado no teto. A gente estava tentando, queria muito, mas não deu tempo. Depois que ela se foi, eu tranquei aquele quarto. Vendi a casa, comprei o caminhão e nunca mais parei. A estrada virou minha fuga, meu esconderijo. O único lugar onde eu não precisava encarar o silêncio daquela casa vazia. Eu ajudava gente na estrada. Sempre ajudei. Era algo que Luana adorava em mim. Dizia que eu tinha um coração grande demais para meu próprio bem. Parava para quem pedia carona. Emprestava macaco para quem furava pneu. Levava gente para a cidade. Pagava comida para quem estava na mão. Não era bondade, era desespero. Cada vez que eu ajudava alguém, por alguns minutos, eu me sentia útil de novo. Sentia que minha vida ainda servia para alguma coisa. Que eu não era apenas um homem vazio, dirigindo um caminhão vazio por estradas vazias. Mas no fim, sempre voltava. A solidão, o silêncio, o peso. Naquela tarde, enquanto o sol morria no horizonte e a BR-153 se esticava infinita à minha frente, eu me peguei pensando se valia a pena continuar. Não de forma dramática, apenas um pensamento cansado, arrastado, como quem não aguenta mais carregar um peso. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que sim, que valia. Apenas alguns quilômetros à frente, no acostamento poeirento daquela estrada esquecida, alguém estava esperando por mim. Alguém que mudaria tudo. Fim do capítulo 1. Continue e alongue o próximo 11:21. Capítulo 2. Encontro inesperado. Alguém na beira do asfalto. O grito veio do nada. Agudo, desesperado, humano. Cortou o silêncio da estrada como uma lâmina.
Atravessou o ronco do motor, penetrou no meu peito e apertou algo lá dentro que eu achava que tinha morrido junto com Luana. Meu pé encontrou o freio antes mesmo do meu cérebro processar o que tinha ouvido. O caminhão gemeu, os pneus cantaram no asfalto quente e uma nuvem de poeira vermelha explodiu ao redor da cabine. O cinto de segurança me prendeu com força. Senti o gosto de ferro na boca. Quando o caminhão finalmente parou, o silêncio voltou. Mas era diferente agora. Pesado, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Fiquei parado por alguns segundos, as mãos ainda agarradas ao volante, o coração batendo descompassado. O rádio continuava tocando baixinho, uma música sobre saudade. Sempre saudade. Desliguei. O silêncio ficou ainda mais denso. Respirei fundo, tentando acalmar o peito. Olhei pelo retrovisor. A estrada atrás de mim estava vazia. Olhei para frente. Vazia também. O sol já estava baixo, quase tocando o horizonte, transformando tudo num tom de laranja queimado que parecia irreal. Deve ter sido impressão, pensei. Bicho, algum animal. Mas minha mão já estava na maçaneta. Porque, no fundo, eu sabia que não tinha sido bicho nenhum. Desci da cabine e o calor me atingiu como uma parede sólida. Mesmo no fim da tarde, o chão ainda irradiava o calor acumulado do dia inteiro. Sentia através das botas. O ar cheirava a mato seco, terra queimada e aquele cheiro característico do cerrado quando está há tempo demais sem chuva. Fiquei parado ao lado do caminhão, esperando, ouvindo. O vento balançava o capim alto às margens da estrada. Cigarras começavam seu canto monótono. Ao longe, um urubu fazia círculos preguiçosos no céu. Nada mais. Volta pro caminhão, Rogério, uma voz dentro de mim disse. Não é problema seu, nunca é. Mas então ouvi de novo. Não era mais um grito, era um choro, sufocado, entrecortado. O tipo de choro de quem está tentando não fazer barulho, mas não consegue conter. O tipo de choro de pânico puro. Vinha do lado direito da estrada, onde a vegetação era mais fechada. Meus pés começaram a se mover antes que eu decidisse. Eu já tinha visto coisa suficiente na estrada para saber que me meter em situação estranha raramente terminava bem. Já tinha parado para ajudar gente que queria me assaltar. Já tinha dado carona para quem estava fugindo da polícia. Já tinha perdido dinheiro, tempo, quase perdi o caminhão uma vez. Mas algo naquele choro era diferente. Havia desespero real ali. O tipo que não se finge. O tipo que vem do fundo da alma quando você acha que vai morrer. Caminhei devagar, atento, os olhos varrendo a vegetação. A cada passo o mato ficava mais alto, mais fechado. Espinhos arranhavam minhas calças. O chão era irregular, cheio de pedras soltas. O choro ficou mais claro, mais próximo. E então ouvi outra coisa. Rosnados, baixos, guturais, animais. Meu sangue gelou. Acelerei o passo, empurrando os galhos para o lado. Quase correndo agora, o coração disparado, a boca seca. E então eu vi. A cena me atingiu como um soco no estômago. À margem da estrada, numa pequena clareira irregular entre o mato seco e algumas árvores tortas, estava uma mulher, jovem. Não devia ter mais de 30 anos. Estava de joelhos no chão, as roupas rasgadas e sujas de terra, o cabelo escuro preso de qualquer jeito, o rosto coberto de poeira e lágrimas. Nos braços dela, uma criança pequena, um menino, não mais que 4 anos. Os olhinhos arregalados de terror, agarrado ao pescoço da mãe, como se fosse a única coisa sólida num mundo que tinha virado pesadelo. E ao redor deles, os lobos. 3, magros, famintos, costelas salientes sob o pelo amarelado e sujo, olhos brilhando com aquela luz amarela característica, fixos na mulher e na criança. Cercavam os dois em semicírculo, avançando devagar, um passo de cada vez, calculando, esperando o momento certo. Não eram grandes. Lobo-guará, provavelmente. Mas estavam desesperados, famintos. E fome torna qualquer animal perigoso. A mulher me viu, nossos olhos se encontraram. E naquele olhar havia tudo.
Terror absoluto, súplica silenciosa, a certeza de que ia morrer ali, junto com o filho, e não havia nada que pudesse fazer. Por favor, ela conseguiu sussurrar, a voz quebrada, quase inaudível. A palavra saiu como um gemido de dor. O tempo pareceu parar. Eu podia sentir meu coração batendo nos ouvidos. Podia sentir o suor escorrendo pelas costas. Podia sentir cada músculo do meu corpo tenso, pronto para fugir. Volta para o caminhão! A voz dentro de mim gritou. Você não pode fazer nada. Vai morrer também. Volta! Mas meus pés não se moveram, porque eu estava olhando para aquela criança, para o jeito que ela se agarrava à mãe, para o medo nos olhos dela, para a forma como tremia, tentando não chorar, tentando ser corajosa mesmo quando o mundo inteiro tinha virado terror. E eu vi outra criança. A criança que Luana e eu nunca tivemos. A criança que deveria estar no quarto amarelo com um móvel de estrelas. A criança que seria nossa família, nosso futuro, nossa razão de acordar de manhã. Vi tudo isso naquele menino agarrado à mãe, e algo dentro de mim, algo que estava morto havia 5 anos, enterrado junto com Luana e com todos os sonhos que tínhamos. Acordou. Acordou com violência, com fúria, com um ímpeto tão forte que me fez tremer. Eu não podia deixar aquela criança morrer. Não podia. Não importava o risco. Não importava se eu morresse no processo. Não importava mais nada. Pela primeira vez em 5 anos, algo importava mais do que minha própria dor. Virei as costas e corri de volta para o caminhão. Meus pés voaram sobre o chão irregular. Tropecei numa pedra, quase caí. Me apoiei numa árvore e continuei. Galhos chicotearam meu rosto. Espinhos rasgaram minha camisa. Não senti nada. Cheguei no caminhão ofegante, com as mãos tremendo tanto que quase não consegui abrir a porta da cabine. Procurei desesperado o macaco hidráulico, a barra de ferro que usava para abrir tampas emperradas, a lanterna grande que ficava debaixo do banco. Peguei tudo. Voltei correndo, carregando peso demais, tropeçando, quase deixando tudo cair. Quando cheguei de volta à clareira, os lobos tinham avançado mais. A mulher estava agora completamente encolhida, tentando cobrir o filho com o próprio corpo. Um dos lobos estava a menos de 2 metros dela. Rosnava baixo, os dentes à mostra, se preparando para o bote. Não pensei. Gritei. Um grito que veio do fundo do peito, de um lugar que eu não sabia que existia. Um grito de raiva, de desespero, de tudo que eu tinha guardado nos últimos 5 anos. E então comecei a bater a barra de ferro no chão. O som ecoou pela clareira, metálico, alto, agressivo. Os lobos viraram para mim, 3 pares de olhos amarelos me encarando. Por um segundo, o medo quase me paralisou. Você vai morrer aqui, Rogério. Vai morrer e ninguém nunca vai saber. Mas então olhei para a mulher, para a criança, e avancei. Gritei mais alto. Bati o ferro no chão com mais força. Peguei uma pedra e atirei, acertando um dos lobos no flanco. O animal rosnou, pulou para o lado. Peguei outra pedra. Atirei de novo. Continuei avançando, fazendo o máximo de barulho possível, me fazendo maior do que era, mais ameaçador, mais perigoso. Um dos lobos avançou na minha direção. Ergui a barra de ferro e bati no chão bem na frente dele, tão forte que as mãos doeram com o impacto. O lobo recuou. Continuei pressionando, gritando, batendo, não parava, não podia parar. Se parasse, se mostrasse medo, eles atacariam. Segundos que pareceram horas. E então, finalmente, os lobos começaram a recuar. Primeiro um, depois outro. Por fim, o terceiro, que era o maior e claramente o líder. Recuaram devagar, rosnando baixo, os olhos ainda fixos em mim, avaliando se valia a pena insistir. Dei mais um passo à frente. Gritei de novo, e eles desistiram. Viraram e desapareceram entre a vegetação, os corpos magros sumindo entre as árvores secas, deixando apenas o som dos galhos quebrando sob as patas. Fiquei parado, a barra de ferro ainda erguida, o peito subindo e descendo violentamente, o suor escorrendo pelo rosto. Silêncio. Caí de joelhos.
As pernas simplesmente não aguentaram mais. A adrenalina escorreu do corpo de uma vez, deixando apenas tremor e exaustão. Soltei a barra de ferro. Ela caiu no chão com um som surdo. Ouvi um soluço atrás de mim. Virei. A mulher ainda estava encolhida no chão, abraçada ao filho, tremendo descontroladamente. Chorava sem som, apenas lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, o corpo inteiro sacudindo. Tentei me levantar. As pernas bambas quase não obedeceram. Cambaleei até ela. Acabou. Consegui dizer, a voz saindo rouca, arranhada de tanto gritar. Acabou. Vocês estão seguros agora. Ela olhou para mim e desabou. Chorou como eu não via ninguém chorar havia anos. Chorou de alívio, de terror atrasado, de tudo que tinha segurado enquanto lutava para manter o filho vivo. A criança continuava agarrada a ela, tremendo, os olhinhos vermelhos, mas sem chorar. Apenas olhava para mim com aquela expressão de quem viu coisas que criança nenhuma deveria ver. Fiquei ali, de joelhos ao lado deles, esperando, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Depois de um tempo que pareceu eterno, a mulher conseguiu controlar o choro. Respirou fundo, limpou o rosto com as mãos trêmulas. Obrigada, sussurrou. Obrigada. Eu pensei que... Não conseguiu terminar. Está tudo bem agora, eu disse, embora não tivesse certeza de nada. Como você se chama? Ela olhou para mim. Os olhos eram escuros, fundos, carregados de dor. Ana, ela disse baixinho. Meu nome é Ana e esse... Ela olhou para o menino nos braços. Esse é Lucas, meu filho. Senti o mundo girar, não por causa dos nomes, mas porque naquele momento, olhando para aquela mulher e aquela criança, eu entendi algo. Eu tinha acabado de salvar 2 vidas. Depois de 5 anos achando que minha vida não servia mais para nada, eu tinha salvado 2 pessoas. E não fazia ideia do que fazer agora. Fim do capítulo 2. Continue e alongue o próximo 11:23. Capítulo 3. Primeiro vínculo. Desconfiança. Silêncio e olhares. Levei quase 10 minutos para conseguir fazer Ana e Lucas se levantarem. Não porque ela não quisesse, mas porque o corpo dela simplesmente não obedecia. As pernas tremiam tanto que cediam toda vez que ela tentava apoiar o peso. As mãos não paravam de tremer. O choque ainda estava no comando. Lucas não soltava o pescoço da mãe. Os dedinhos pequenos estavam agarrados com tanta força que deixavam marcas brancas na pele dela. O menino não chorava mais, mas também não falava. Apenas olhava para tudo ao redor com aqueles olhos grandes e assustados, como se esperasse que os lobos voltassem a qualquer momento. Vamos com calma, eu disse, segurando Ana pelo braço. Um passo de cada vez. Meu caminhão está logo ali. Ela assentiu sem falar. O rosto estava pálido apesar da poeira e da sujeira. Tinha um arranhão no rosto, outro no braço. As roupas estavam rasgadas em vários lugares. Uma blusa branca que já foi branca, uma calça jeans suja de terra e mato, chinelos simples, um deles meio solto do pé. Caminhamos devagar, eu segurando um braço dela, ela segurando o filho. Cada passo custava um esforço visível. Ela tropeçava nas pedras, se apoiava em mim, pedia desculpas baixinho. Não precisa pedir desculpa, eu disse. Você está em choque. É normal. Normal. Como se alguma coisa naquela situação fosse normal. Quando chegamos ao caminhão, o sol já tinha descido quase completamente. O céu estava num tom de roxo escuro no horizonte e as primeiras estrelas começavam a aparecer. A temperatura tinha caído um pouco, mas o asfalto ainda irradiava calor. Abri a porta do lado do passageiro e ajudei Ana a subir. Ela se acomodou no banco com Lucas no colo, encolhida, ainda tremendo. Peguei uma jaqueta velha que estava jogada atrás do banco e coloquei sobre os ombros dela. Fica com isso, eu disse. A noite esfria. Ela puxou a jaqueta, envolvendo também o menino. Pela primeira vez, nossos olhos se encontraram de verdade, e o que eu vi ali me cortou por dentro. Não era só medo, não era só trauma do que tinha acabado de acontecer. Era algo mais profundo, mais antigo.
Uma dor que já estava ali antes dos lobos. Uma ferida que vinha de longe. Reconheci aquilo porque era exatamente o que eu via no espelho todo dia. Fechei a porta com cuidado e dei a volta no caminhão. Subi na cabine, liguei o motor. O ronco familiar encheu o silêncio. Liguei os faróis. A luz cortou a escuridão crescente da estrada. Fiquei ali parado por alguns segundos, as mãos no volante, sem saber exatamente o que fazer agora. Você estava indo para onde? Perguntei olhando para ela. Ana demorou para responder. Parecia que tinha que puxar cada palavra de muito fundo. Miracema do Tocantins, ela disse baixinho. Minha irmã mora lá. Eu estava tentando chegar até ela. Miracema ficava a uns 80 quilômetros dali, na direção oposta a que eu estava indo. Você estava a pé? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela assentiu, os olhos baixos. Eu peguei carona em Araguaína, com um caminhoneiro. Ele disse que ia até Guaraí, mas a voz dela falhou. Ele parou no meio do caminho. Disse que queria, que eu tinha que... Não terminou. Não precisava. Senti a raiva subindo pelo peito. Você saiu do caminhão dele, eu disse. Saí correndo, ela sussurrou. Peguei Lucas e corri. Ele gritou atrás de mim, mas não veio atrás, apenas foi embora e me deixou lá. Silêncio pesado. Há quanto tempo você está andando? Não sei. Umas 3 horas, acho. Talvez mais. Eu tentei pedir ajuda, mas não passou ninguém. E quando começou a escurecer, eu... Fiquei com medo de ficar na beira da estrada. Achei que seria mais seguro entrar um pouco no mato, esperar amanhecer. Ela soltou uma risada amarga, sem humor. Mais seguro, ela repetiu. Que piada. Lucas se mexeu no colo dela, se aconchegando mais. A criança tinha o rosto encostado no peito da mãe, os olhos começando a pesar de sono e exaustão. Olhei para os dois. Pensei em tudo que poderia ter acontecido. Pensei em como tinha sido por pouco, mais 10 minutos e eu teria passado direto. Não teria ouvido o grito, não teria parado, e eles estariam mortos agora. A ideia me deu um aperto no peito que quase tirou meu ar. Você comeu alguma coisa hoje? Perguntei. Ana balançou a cabeça. Tinha uma bolacha na bolsa. Dei para o Lucas de manhã. E você? Não estou com fome. Mentira. Eu sabia reconhecer quando alguém estava mentindo sobre fome. Já tinha passado fome demais na vida para não saber. Abri o compartimento entre os bancos e peguei uma garrafa de água e um pacote de biscoito que eu tinha comprado num posto dias atrás. Entreguei para ela. Come, eu disse. Você precisa de força. Ela olhou para a água como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Pegou a garrafa com as mãos trêmulas, abriu, bebeu, longo, desesperado. A água escorreu pelo canto da boca. Ela não se importou. Quando terminou, estava ofegante. Desculpa, ela disse, limpando a boca. Para de pedir desculpa, eu disse, sem rispidez. Você não fez nada errado. Ela olhou para mim. Tinha lágrimas nos olhos de novo. Abri o pacote de biscoito e ofereci para Lucas. O menino olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosa. Ana assentiu. Ele pegou um biscoito e começou a comer devagar, ainda me olhando de soslaio, desconfiado. Quantos anos ele tem? Perguntei. 4. Ana respondeu, passando a mão no cabelo do filho com carinho. Faz 4 em novembro. Novembro. Dali a 3 semanas. E cadê o pai dele? A pergunta saiu antes que eu pensasse. Percebi pelo jeito que ela se encolheu que tinha sido uma pergunta errada. Desculpa, eu disse rápido. Não precisava responder isso. Morto, ela disse simplesmente, a voz plana sem emoção. Faz 6 meses, 6 meses, senti algo apertar dentro do peito. Acidente? Acidente de trabalho. Ele era pedreiro. Caiu de um andaime no 3º andar de um prédio em construção. A voz dela era mecânica agora. Como se estivesse lendo uma notícia de jornal sobre a vida de outra pessoa. Quebrou o pescoço na hora. Nem deu tempo de dizer tchau. Lucas parou de comer o biscoito. Ficou olhando para o nada, o rosto pequeno, sem expressão. Essa criança já sabia demais sobre morte. Sinto muito, eu disse. E eram as palavras mais inúteis do mundo.
mas eram as únicas que eu tinha. Ana assentiu. Pegou um biscoito para ela também, mas não comeu. Apenas segurou, olhando para a bolacha como se tivesse esquecido o que fazer com ela. Depois que ele morreu, tudo desmoronou. Ela disse baixinho. A gente morava numa casa alugada. Eu não conseguia pagar sozinha. Perdi o emprego porque faltava demais para cuidar do Lucas. A família dele não quis ajudar. Diziam que eu tinha dado azar, que eu era uma boca de lobo, que onde eu pisava desgraça acontecia. Ela soltou outra risada sem graça. Minha irmã, em Miracema, foi a única que se ofereceu para ajudar. Disse que eu podia ficar com ela até arrumar emprego. Consegui juntar dinheiro para a passagem de ônibus, mas o ônibus não ia direto. Tinha que descer em Araguaína e pegar outro. Só que quando eu cheguei lá, me roubaram. Te roubaram? Na rodoviária. 2 caras. Encostaram em mim, puxaram minha bolsa e saíram correndo. Tinha todo o dinheiro que me restava ali. E os documentos. Tudo. Ela começou a tremer de novo. Eu fiquei desesperada. Não sabia o que fazer. Não conhecia ninguém. Tentei ligar para minha irmã, mas o celular tinha descarregado. Fiquei lá na rodoviária com o Lucas, sem dinheiro, sem nada. E aí apareceu aquele caminhoneiro. Disse que ia para Guaraí, que era no caminho, que podia me dar carona. Ela fechou os olhos. Eu não devia ter aceitado. Eu sabia. Mas estava desesperada. E ele parecia normal. Parecia gente boa. Nem sempre dá para saber, eu disse. Não dá mesmo. Silêncio caiu entre nós. Pesado. Carregado de tudo que não foi dito. Olhei pela janela. A noite tinha caído completamente agora. A estrada estava vazia. Apenas os faróis do caminhão iluminando o asfalto à frente. Eu tinha 2 opções. Podia levá-los para Miracema, desviar da minha rota, perder tempo, mas colocar Ana e Lucas em segurança com a irmã dela. Ou podia levá-los para a próxima cidade na minha rota, deixá-los numa delegacia ou rodoviária e seguir minha vida. A opção lógica era a segunda. Eu não conhecia aquela mulher, não conhecia a história dela, não tinha obrigação nenhuma. Já tinha feito minha parte salvando os 2 dos lobos. Mas quando olhei para Lucas, para o jeito que ele estava encolhido no colo da mãe, os olhos já quase fechando de cansaço, ainda segurando o biscoito na mãozinha pequena, não consegui, simplesmente não consegui. Eu vou te levar até Miracema, eu disse. Ana arregalou os olhos. O quê? Não, você não precisa. Você já fez demais. Eu vou te levar, repeti mais firme. Não vou te deixar numa rodoviária sem dinheiro, sem documento, de noite, com uma criança. Eu vou te levar até sua irmã. Mas, e sua carga? Sua rota? A carga espera. Sua irmã não. Vi as lágrimas voltarem aos olhos dela, mas dessa vez era diferente. Não era medo, não era desespero. Era algo que ela provavelmente não sentia havia muito tempo. Esperança. Eu não sei como agradecer, ela sussurrou. Não precisa agradecer. Só me diz o endereço da sua irmã. Ela me passou o endereço. Eu gravei mentalmente. Não era difícil de achar. Miracema era cidade pequena. Engrenei o caminhão e começamos a andar. O motor roncou entrando no ritmo. A estrada se abriu à nossa frente sob a luz dos faróis. Ana se aconchegou no banco, puxando Lucas mais para perto. O menino já dormia, a respiração profunda e regular, finalmente em paz. Ela olhou para mim. Como você se chama? Perguntou baixinho. Demorei um pouco para responder. Tinha passado tanto tempo sem ninguém perguntar meu nome que quase estranhei a pergunta. Rogério, eu disse. Rogério Mendes. Obrigada, Rogério. Ela disse, e havia tanto peso nessas 2 palavras que eu quase não suportei. Você salvou nossas vidas. Não respondi, porque não sabia o que dizer. Apenas dirigi. A BR-153 se esticou à nossa frente, engolida pela noite. De vez em quando, passava um carro na direção oposta, os faróis cortando a escuridão por 1 segundo antes de desaparecer. Olhei de relance para Ana. Ela estava olhando pela janela, os olhos vidrados na escuridão lá fora, uma mão repousando no filho que dormia em seu colo. E me dei conta de algo estranho.
Pela primeira vez em 5 anos, eu não estava sozinho na cabine. Pela primeira vez em 5 anos, havia outra vida ali além da minha, e isso mudava tudo. Mudava de uma forma que eu ainda não entendia completamente, mas que sentia no fundo do peito. Uma mudança sutil, como quando você percebe que a madrugada começou a clarear sem ter visto o momento exato em que a escuridão começou a ceder. Dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante, os olhos na estrada. Mas minha mente estava longe. Estava pensando em Luana, no filho que nunca tivemos, no quarto amarelo com o móbile de estrelas. E estava pensando em Ana e Lucas dormindo ao meu lado, confiando em mim suas vidas. 2 pessoas que eu nem conhecia. 2 pessoas que, de alguma forma inexplicável, pareciam ter sido colocadas no meu caminho exatamente naquele momento. Não acredito muito em destino. Nunca acreditei. Mas naquela noite, dirigindo pela BR-153 com 2 estranhos na cabine, comecei a me perguntar se talvez, só talvez, algumas coisas aconteciam por um motivo. E se aquele grito que eu ouvi não tinha sido coincidência, mas um chamado. Fim do capítulo 3. Continue e alongue o próximo 11:28, capítulo 4. Aflição crescente, a noite, a chuva e o medo. A chuva começou 40 minutos depois. Não foi gradual, não veio com aviso. Simplesmente caiu do céu como se alguém tivesse virado um balde gigante sobre a estrada. Uma parede sólida de água que transformou a visibilidade em quase nada. Os limpadores do para-brisa começaram a trabalhar freneticamente, mas era inútil. Mal conseguia ver 3 metros à frente. A estrada virou um borrão de asfalto molhado, refletindo a luz dos faróis. Reduzia a velocidade. O caminhão pesava, mas com aquela chuva o risco de derrapar era real. A água já começava a empoçar no acostamento. Ana acordou sobressaltada com o barulho da chuva batendo no teto da cabine. Olhou ao redor, desorientada por um segundo antes de lembrar onde estava. Que chuva forte, ela murmurou, olhando pela janela. Chuva de outubro no Tocantins, eu disse, os olhos fixos na estrada. Quando vem, vem com tudo. Lucas ainda dormia milagrosamente. O barulho da chuva parecia não incomodá-lo. Ana ajeitou o corpo para que o filho ficasse mais confortável, puxou minha jaqueta velha para cobri-lo melhor. A chuva piorou. Agora já não era possível ver quase nada. Os faróis iluminavam apenas uma cortina densa de água. A estrada tinha sumido sob uma camada de água corrente. Você consegue dirigir assim? Ana perguntou, e havia tensão na voz dela. Consigo, eu disse, tentando passar confiança. Mas vou ter que ir bem devagar. Devagar era relativo. Estava a uns 40 por hora, o caminhão roncando baixo, as rodas jogando água para os lados. Cada metro custava concentração total. A tempestade trouxe raios. Clareavam o céu de repente, transformando tudo em dia por uma fração de segundo antes de mergulhar de volta na escuridão. Os trovões vinham segundos depois, fazendo o chão tremer. Em um dos clarões, vi algo à frente. Franzi a testa, tentando enxergar melhor. Tem algo na estrada, eu disse. Ana se inclinou para a frente, tentando ver. Outro raio. E então eu vi com clareza. Uma árvore. Ou melhor, metade de uma árvore. Tinha caído atravessada na pista, bloqueando quase todo o caminho. Apenas uma faixa estreita no acostamento ainda estava livre, mas estava alagada e irregular. Merda! Soltei entre os dentes. O que foi? Árvore caída. Vou ter que passar pelo acostamento. Reduzi ainda mais, praticamente parando. Avaliei a situação. O acostamento estava encharcado, com água correndo. Se eu tentasse passar e o caminhão atolasse, estávamos ferrados. Se eu não tentasse, teríamos que esperar a chuva passar e alguém vir tirar a árvore. Poderia levar horas ou dias. E algo me dizia que ficar parado ali não era uma boa ideia. Não sabia explicar. Era apenas um pressentimento. Uma sensação desconfortável na nuca, como quando você sente que está sendo observado. Segura firme, eu disse para Ana. Ela obedeceu, colocando uma mão no painel e a outra segurando Lucas com mais força.
Virei o volante, saindo do asfalto para o acostamento. O caminhão inclinou. As rodas afundaram na terra encharcada. O motor gemeu. Vamos, vamos, murmurei, acelerando de leve. O caminhão patinou. As rodas giraram sem pegar tração. Meu coração disparou. Não, não, não! Aliviou a pressão no acelerador. Tentei de novo, mais suave, sentindo o caminhão, conversando com ele como se fosse um animal que precisava de paciência. As rodas pegaram. O caminhão se arrastou para frente, centímetro a centímetro, passando rente à árvore caída. Galhos arranharam a lateral. O som era horrível, metal contra madeira, mas eu não parava. Mais 1 metro. Mais um. E então estávamos do outro lado. Voltei para o asfalto. As rodas encontraram superfície sólida de novo. Respirei fundo, percebendo que tinha segurado a respiração o tempo todo. Conseguimos, Ana disse, e havia alívio real na voz dela. Por enquanto, eu respondi, porque a sensação ruim não tinha ido embora. Continuamos. A chuva não dava trégua. Caía com fúria, transformando a estrada num rio. Em alguns trechos, a água já cobria o asfalto completamente. Eu tinha que adivinhar onde estava a pista. Então o motor começou a fazer um barulho estranho. Um tec-tec-tec ritmado que não estava lá antes. Senti o estômago afundar. O que é esse barulho? Ana perguntou, notando minha expressão. Não sei, menti, mas eu sabia, ou pelo menos tinha uma ideia, e não era boa. O barulho piorou. O caminhão começou a perder força. Quando acelerei, ele não respondeu como deveria. Vamos lá, não faz isso comigo agora, murmurei para o caminhão. Mas ele fez. A luz de avaria do painel acendeu, vermelha, piscando. O motor começou a engasgar. Procurei freneticamente com os olhos um lugar para parar. Não podia parar no meio da pista. Não com aquela chuva, não com aquela visibilidade. Outro caminhão podia vir por trás e não me ver. Vi uma entrada de terra à direita. Parecia ser caminho de fazenda ou algo assim. Não era ideal, mas era o que tinha. Forcei o caminhão para lá, rezando para que as rodas não atolassem de novo. Consegui sair da pista principal e entrar uns 20 metros pela estradinha de terra. Parei debaixo de uma árvore grande que oferecia alguma proteção da chuva. O motor tossia agora. Eu sabia que se desligasse, talvez não ligasse de novo, mas não tinha escolha. Desliguei. Silêncio. Apenas o tamborilar insistente da chuva no teto da cabine e nos para-brisas. O que aconteceu? Ana perguntou, a voz pequena. Problema no motor, eu disse, tentando manter a calma. Preciso dar uma olhada. Agora, com essa chuva, não tenho muita escolha. Peguei a lanterna, vesti um capuz velho que tinha atrás do banco. Não ia adiantar muito, mas era melhor que nada. Ah, fica aqui dentro, eu disse. Tranca a porta. Não abre para ninguém além de mim. Ela assentiu e viu medo voltar aos olhos dela. Saí da cabine. A chuva me acertou como uma cachoeira. Em segundos estava encharcado. A água escorria pelo rosto, entrava nos olhos, descia pelo pescoço. O chão era lama pura. Afundei até os tornozelos. Fui até a frente do caminhão, abri o capô. A lanterna iluminou o motor. Vapor subia de várias partes. Procurei o problema. Não era mecânico. Nunca fui. Mas anos na estrada ensinam o básico. E então vi. Uma mangueira rompida, vazando líquido de arrefecimento. O motor tinha superaquecido. Filho da mãe, cuspi. Era possível consertar. Temporariamente, pelo menos. Eu tinha fita isolante na caixa de ferramentas. Podia dar um jeito na mangueira, esperar esfriar, completar o radiador com água da chuva. Mas ia levar tempo. E ia ter que fazer ali, debaixo daquela chuva torrencial, no escuro, com apenas uma lanterna. Voltei para a cabine para pegar a caixa de ferramentas. Ana me olhou com expectativa. É grave? Ela perguntou. É, mas dá para consertar, eu disse. Vai levar um tempo. Posso ajudar? Olhei para ela. Estava molhada só de eu ter aberto a porta. Lucas continuava dormindo, enrolado na jaqueta. Não, fica aqui. Cuida dele. Peguei a caixa e voltei para debaixo do capô. Trabalhei rápido, mas as mãos estavam escorregando. A chuva atrapalhava. A lanterna ficava embaçada.
Cada movimento custava o dobro do esforço. 15 minutos depois, tinha improvisado um reparo na mangueira. Não era bonito, mas seguraria. Por enquanto. Peguei uma garrafa vazia, enchi com água da chuva que escorria pelo capô, despejei no radiador. Fiz isso 3 vezes até completar. Fechei o capô. Olhei ao redor e foi quando vi os faróis, 2 pontos de luz na estrada principal, vindo na nossa direção. Lentamente, muito lentamente, como se estivesse procurando algo. Meu sangue gelou. O carro, parecia ser uma caminhonete, passou devagar pela entrada onde estávamos. Diminuiu ainda mais. Quase parou. Fiquei imóvel, a chuva caindo sobre mim, a respiração presa. Os faróis iluminaram parte da estradinha de terra. Quase alcançaram o caminhão. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo apesar da chuva. Então a caminhonete acelerou de novo e seguiu em frente, desaparecendo na chuva. Esperei mais 1 minuto inteiro antes de me mover. Talvez fosse paranoia. Talvez fosse apenas alguém dirigindo devagar por causa da chuva. Mas algo me dizia que não. Voltei para a cabine, pingando água por todo lado. Ana me olhou assustada. Quem era aquele carro? Ela perguntou. Você viu? Vi. Ele diminuiu, como se estivesse procurando alguma coisa. Nossos olhos se encontraram. Ana, eu disse devagar, tem alguém te procurando? Alguém que você não quer que te encontre? Ela ficou pálida. Eu não sei. Talvez. Ela olhou para Lucas, que ainda dormia. Quando voltou os olhos para mim, estavam cheios de medo. A família do meu marido, ela sussurrou. Eles querem ficar com o Lucas. Senti um aperto no peito. Como assim querem ficar? Eles dizem que eu não tenho condições de criar ele sozinha, que sou uma mãe ruim, que ele ia ficar melhor com eles. Entraram com um processo na justiça pedindo a guarda. Ela começou a tremer de novo. Eu não vou deixar. Ele é meu filho. Meu. Eles não vão tirar ele de mim. Por isso você está fugindo. Não era uma pergunta. Ela assentiu, lágrimas misturando com a água da chuva que ainda pingava do meu cabelo. Eu fugi da audiência. Sei que foi errado. Sei que pode piorar tudo. Mas eu entrei em pânico. O advogado deles era bom demais. E o meu era de graça. Não sabia de nada. O juiz parecia estar do lado deles. Eu senti que ia perder. A voz dela quebrou. E se eu perder ele, Rogério, eu morro. Eu não sobrevivo. Ele é tudo que me resta. Fechei os olhos. Respirei fundo. Aquilo era muito pior do que eu pensava. Não era só uma mulher precisando de carona. Era uma mulher fugindo, com um processo de guarda, possivelmente com mandado de busca e apreensão. E eu estava ajudando ela. Podia dar uma merda gigantesca. Podia me envolver em algo legal sério. A coisa certa a fazer seria levá-la para a polícia, deixar a justiça resolver. Mas quando olhei para Ana, para o jeito que ela abraçava Lucas mesmo dormindo, para o terror absoluto nos olhos dela de perder o filho, não consegui. Aquela caminhonete, eu disse. Você acha que pode ser alguém procurando por você? Não sei. Talvez. A família dele tem dinheiro, tem influência. Eles podem ter contratado alguém para me encontrar. Merda! Fiquei em silêncio por um longo momento, ouvindo apenas a chuva. Depois olhei para ela. Miracema fica a quantos quilômetros? Uns 50, acho. 50 quilômetros, com o caminhão consertado de forma improvisada. Com chuva, possivelmente sendo procurados. Sua irmã vai te ajudar quando chegarmos lá? Vai. Ela tem um advogado amigo. Ele diz que pode me ajudar com o processo, que posso ainda reverter. Mas preciso chegar lá. Pensei em todas as razões pelas quais eu deveria desistir agora. Todas as formas que isso podia dar errado. E então, pensei em Luana. No que ela diria se estivesse ali. Eu sabia exatamente o que ela diria. Você não deixa uma mãe perder o filho, Rogério. Você simplesmente não deixa. Virei a chave. O motor tossiu, relutante. Insisti. Ele roncou, irregular, mas pegou. O que você está fazendo? Ana perguntou. Te levando para Miracema, eu disse. Agora,
antes que aquela caminhonete volte. Mas o caminhão, a chuva não vai parar tão cedo. E o caminhão aguenta, tem que aguentar. Coloquei em movimento. As rodas giraram na lama antes de pegar. O caminhão se arrastou de volta para a estrada de terra, depois para o asfalto. A chuva continuava forte. A visibilidade era horrível. O motor fazia barulhos preocupantes. Mas continuei, porque pela primeira vez em 5 anos, eu tinha algo mais importante que minha própria dor. Tinha 2 vidas dependendo de mim, e eu não ia falhar. Não dessa vez. Fim do capítulo 4. Continue e alongue o próximo 11:31, capítulo 5. Memórias e feridas. O passado que nunca foi embora. A chuva tinha virado uma garoa fina, mas a tensão dentro da cabine era grossa como neblina. Já tinha passado meia-noite. Lucas continuava dormindo, enrolado na jaqueta, alheio a tudo. Ana estava em silêncio, olhando pela janela, mas eu sentia que ela não estava vendo nada lá fora. Estava perdida dentro da própria cabeça. Eu também estava. O motor continuava fazendo aquele barulho irregular. A cada quilômetro, eu esperava que ele morresse de vez. Mas ele insistia, teimoso, como se soubesse que não podia desistir agora. Eu conhecia bem essa sensação. Passamos por Guaraí sem entrar na cidade. Peguei o contorno, evitando o centro. Quanto menos gente nos visse, melhor. A estrada estava praticamente vazia. De vez em quando aparecia um carro vindo na direção oposta, faróis cortando a escuridão por 1 segundo antes de sumir. Cada vez que via faróis no retrovisor, meu coração apertava. Mas ninguém nos seguiu. Ainda. Você tem família? Ana perguntou de repente, quebrando o silêncio. A pergunta me pegou desprevenido. Tinha, eu disse depois de um momento. Ela esperou. Não insistiu. Apenas esperou, me dando espaço para decidir se queria continuar ou não. E percebi que queria. Havia algo naquela mulher, naquela situação, que estava abrindo portas dentro de mim que eu tinha trancado há 5 anos. Portas que eu jurava que nunca mais abriria. Minha esposa! Eu disse, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Luana! Ela morreu faz 5 anos. Sinto muito, Ana disse baixinho. Acidente de carro. Caminhão invadiu a pista. Ela não teve chance. As palavras saíram mecânicas. Eu tinha repetido essa história tantas vezes nos primeiros meses que ela tinha virado automática. Mas desta vez, dizendo para Ana, doeu diferente. Doeu fresco, como se fosse a primeira vez. A gente era casado há 8 anos, continuei, sem saber bem por que estava contando aquilo. Nos conhecemos num show de música sertaneja em Goiânia. Eu tinha ido com uns amigos. Ela estava lá com as amigas dela. A gente se esbarrou na fila do banheiro, de todas as coisas. Um fantasma de sorriso passou pelo meu rosto. Ela era bonita, muito bonita. Cabelo preto, comprido, riso fácil. Ria de tudo. Fazia piada até das coisas ruins. Dizia que era a única forma de sobreviver. Ana escutava em silêncio, respeitando cada palavra. A gente namorou 2 anos antes de casar. Ela não queria casar com caminhoneiro. Dizia que ia ficar sozinha demais. Mas eu prometi que sempre voltaria, que ela era meu porto seguro, que não importava quantos quilômetros eu rodasse. O fim da estrada sempre seria ela. Minha voz falhou. Eu cumpri. Durante 8 anos, eu cumpri. Nunca deixei de voltar. Nunca. Silêncio. Até o dia que ela foi visitar a mãe e não voltou. Senti o nó na garganta apertando. Engoli seco. Eu estava em São Paulo quando aconteceu, fazendo uma entrega. Recebi a ligação do hospital à noite. Eles disseram que eu precisava voltar urgente. Não quiseram dizer por quê, só que era urgente. Segurei o volante com mais força. Dirigi feito louco, 15 horas direto. Não parei nem para comer. Quando cheguei, ela já tinha morrido fazia 3 horas. Rogério. Nem me deixaram ver ela direito. Disseram que era melhor não ver. Que o corpo estava... que o acidente tinha sido muito violento. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Não tentei esconder. Não tinha mais energia para esconder. Eles me deram os pertences dela. Uma bolsa, o celular quebrado, a aliança. Ela nunca tirava a aliança. Nem para dormir. Toquei a minha própria aliança.
que ainda usava na mão direita. Tinha tirado da esquerda depois que ela morreu. Não conseguia deixar no dedo de casado, mas também não conseguia tirar completamente. Eu me fechei depois disso, continuei. Vendi a casa, comprei esse caminhão, comecei a rodar sem parar, porque quando eu parava, quando ficava quieto, tudo doía demais. Ana tinha lágrimas nos olhos também. E vocês tinham filhos? Respirei fundo. A pergunta que mais doía. A gente estava tentando, eu disse. Tentando há 2 anos. Fizemos um quarto para o bebê. Pintamos as paredes de amarelo. Compramos um berço branco. Um móbile com estrelas. Luana dizia que queria que nosso filho olhasse para as estrelas toda noite antes de dormir. Tive que parar de falar por um momento. A emoção estava grande demais. Mas não deu tempo. A gente tentou tanto. Tentou de tudo. E quando finalmente tínhamos decidido que talvez não fosse para ser, que éramos felizes só nós 2, ela morreu. E o quarto? Ana perguntou suavemente. Tranquei. Nunca mais entrei. Vendi a casa com tudo dentro. O berço, o móbile, tudo. Não conseguia nem olhar. O motor tossiu mais forte. Reduzi a marcha, dando tempo para ele se recuperar. Às vezes eu disse, que se a gente tivesse conseguido ter um filho, talvez ela não tivesse ido visitar a mãe naquele dia. Talvez estivesse em casa, cuidando do bebê. Talvez ainda estivesse viva. Você não pode pensar assim, Ana disse com firmeza. Você vai enlouquecer se ficar pensando em todos os "e se". Eu sei, eu faço isso todo dia desde que meu marido morreu. Olhei para ela. Todo dia eu penso. Ela continuou, a voz tremendo. E se eu tivesse impedido ele de ir trabalhar naquele dia? E se eu tivesse fingido que estava doente, que precisava dele em casa? E se eu tivesse brigado com ele, feito ele ficar com raiva de mim e não ir? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas a verdade é que nada disso teria mudado. Não naquele dia, talvez, mas algum outro dia. Porque a vida simplesmente acontece, e às vezes ela é cruel. Às vezes, ela tira de você exatamente o que você mais ama. Como você aguenta? Eu perguntei. Como você levanta da cama todo dia? Ela olhou para Lucas dormindo em seu colo. Por ele, ela disse simplesmente. Eu levanto por ele, porque ele ainda está aqui. Ele ainda precisa de mim, e enquanto ele precisar, eu não posso desistir. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Meu marido se chamava Diego, Ana disse depois de um momento. A gente se conheceu na escola. Éramos vizinhos. Ele era 2 anos mais velho que eu. Sempre foi quieto, trabalhador. Nunca prometeu luxo, nunca prometeu riqueza. Mas prometeu que ia me amar todo dia. E cumpriu. Um sorriso triste apareceu em seu rosto. Quando descobrimos que eu estava grávida do Lucas, ele chorou. Um homem de quase 2 metros, forte, acostumado a carregar peso o dia inteiro, chorou feito criança. De felicidade. Dizia que ia ser o melhor pai do mundo, que ia dar tudo para nosso filho. E foi. Cada segundo que teve. Trocava a fralda de madrugada sem reclamar. Levantava cedo para fazer mingau. Brincava no chão, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Lia historinha toda noite. A voz dela quebrou. E aí um dia ele saiu para trabalhar e não voltou. Assim, do nada. Um segundo estava vivo, rindo, me dando beijo de tchau. No segundo seguinte, estava caindo de um andaime e quebrando o pescoço. Ela fechou os olhos com força. Lucas estava na escolinha. Eu fui buscar ele no fim da tarde, e ele perguntou onde estava o papai. Como você explica para uma criança de 3 anos que o pai morreu? Como você diz isso sem destruir o mundo dele? O que você disse? Que o papai tinha ido morar com os anjos, que estava olhando por nós lá de cima, que sempre ia amar ele mesmo de longe. Ana olhou pela janela para a escuridão lá fora. Ele chorou por 3 dias direto. Não comia, não dormia direito. Acordava de madrugada gritando, papai. Até hoje, às vezes, ele acorda no meio da noite e pergunta quando o papai vai voltar. Senti meu peito apertar. E a família do Diego? Eu perguntei. Por que querem tirar o Lucas de você? O rosto de Ana endureceu.
Porque eles nunca me aceitaram, ela disse, e havia amargura na voz. Diziam que eu não era boa o suficiente para o filho deles, que era pobre demais, sem estudo, sem família de respeito. Diego brigou com eles por minha causa, casou comigo mesmo contra a vontade deles. Mas ele era pedreiro, não era exatamente rico. Era o único filho homem, e a mãe dele tinha expectativas. Queria que ele fizesse faculdade, virasse engenheiro, casasse com alguém de família. Quando ele me escolheu, ela nunca perdoou, nem ele, nem eu. Ana segurou Lucas mais apertado. Depois que o Diego morreu, eles apareceram querendo ajudar. Mas era mentira. Eles queriam era o Lucas. Diziam que eu não tinha como criar ele sozinha. Que a criança precisava de estrutura, de educação, de oportunidades que eu não podia dar. E entraram com processo. Sim, alegando que eu não tenho condições financeiras, que não tenho casa própria, que não tenho emprego fixo. Tudo verdade. Mas isso não significa que eu não amo meu filho. Não significa que eu não sou uma boa mãe. A voz dela subiu um tom carregada de emoção. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho amor. Eu dou banho nele, faço comida, conto história, abraço quando ele tem pesadelo. Eu acordo de madrugada quando ele está doente. Eu sou a mãe dele, não eles. Ela estava tremendo de raiva agora. Mas o juiz olhava para mim como se eu fosse lixo, como se eu não prestasse, e olhava para a família do Diego como se fossem santos, com suas roupas bonitas, seu advogado caro, suas promessas de dar uma vida melhor para o Lucas. Por isso você fugiu da audiência. Sim, eu entrei em pânico. Vi que ia perder. Vi nos olhos do juiz que ele já tinha decidido. Então, esperei um momento que ninguém estava olhando e saí correndo. Peguei o Lucas e corri. Ela limpou as lágrimas com raiva. Sei que só piorei tudo. Sei que agora vão dizer que sou irresponsável, que fugi da justiça, que isso prova que não tenho condições. Mas eu não aguentava. Não conseguia ficar ali e deixar eles me tirarem meu filho. Ficamos em silêncio por um longo momento. E então eu entendi. Entendi perfeitamente por que Ana estava ali, porque tinha arriscado tudo, porque estava fugindo, porque era exatamente o que eu teria feito se Luana estivesse viva, se tivéssemos conseguido ter nosso filho, se alguém tentasse tirar aquela criança de mim. Eu teria fugido também, teria corrido até o fim do mundo se necessário, porque algumas coisas valem mais que lógica, mais que lei, mais que consequências. O amor de mãe e pai por um filho era uma dessas coisas. Olhei para Ana e vi Luana. Vi a mãe que ela teria sido. Vi a luta que ela teria travado. Vi o amor feroz que ela teria tido. E olhei para Lucas dormindo. E vi o filho que nunca tive. Vi o menino que deveria estar no quarto amarelo. Vi as histórias que eu deveria estar contando. Vi os abraços que eu deveria estar dando. E naquele momento algo se quebrou dentro de mim. Ou talvez tenha se consertado. Não sei, mas senti. Senti as paredes que eu tinha construído ao redor do meu coração começarem a rachar. Senti a dor que eu tinha enterrado começar a vir à tona. Senti as lágrimas que eu tinha segurado por 5 anos finalmente caírem. E desta vez não tentei esconder. Deixei chorar. Chorei por Luana, pelo filho que nunca tivemos, pelos 8 anos que foram bons e pelos 50 que deveriam ter vindo depois. Chorei pela casa que vendi, pelo quarto que tranquei, pelas estrelas que ninguém olhou. Chorei por mim, pelo homem que eu tinha sido e pelo fantasma que eu tinha me tornado. E chorei por Ana e Lucas, por tudo que eles tinham perdido, por tudo que ainda podiam perder. Ana não disse nada, apenas estendeu a mão e tocou meu ombro. Um toque leve, de compreensão, de alguém que sabia exatamente o que eu estava sentindo. Porque ela tinha estado lá também, no lugar onde a dor é tão grande que você não consegue respirar, onde acordar de manhã parece impossível, onde cada dia é uma guerra só para continuar existindo. Ficamos assim por quilômetros. Eu dirigindo com lágrimas no rosto, ela com a mão no meu ombro, Lucas dormindo, alheio ao peso que seus pais carregavam. A estrada seguia,
E pela primeira vez em 5 anos, eu não estava fugindo dela. Estava enfrentando. Fim do capítulo 5. Continue e alongue o próximo 11:37. Capítulo 6. Virada decisiva. A escolha que muda tudo. Já passava das 3 da manhã quando vi as luzes de Miracema ao longe. Pequenas, poucas. Uma cidade do interior que ainda dormia enquanto o resto do mundo também dormia. Mas para mim, aquelas luzes representavam salvação, ou pelo menos a esperança dela. O motor do caminhão estava no limite. O barulho tinha piorado na última meia hora. A temperatura subia no painel. Eu sabia que não tínhamos muito tempo antes dele morrer de vez. Estamos quase lá, eu disse para Ana, que tinha acordado fazia uns 20 minutos. Ela acenou com a cabeça, ajeitando Lucas no colo. O menino tinha acordado há pouco também, quieto, apenas olhando pela janela com aqueles olhos grandes e cansados. Qual o endereço da sua irmã? Eu perguntei. Rua das Flores, número 247. Fica depois da Igreja Matriz, ela disse. Miracema era pequena o suficiente para ter apenas uma rua principal. Entramos na cidade devagar. Não havia ninguém nas ruas. Apenas alguns postes de luz amarelada iluminavam o asfalto molhado. A chuva tinha parado completamente agora, deixando apenas aquele cheiro característico de terra molhada. Passamos pela Praça Central, pela Igreja Matriz. Virei à esquerda na Rua das Flores, e então meu coração parou. À frente, estacionada bem em frente ao número 247, estava a caminhonete, a mesma que tinha passado devagar por nós na estrada. Tenho certeza absoluta. Era ela, branca, cabine dupla, faróis ainda mornos. Ana, eu disse baixinho, diminuindo a velocidade. Aquela caminhonete... Ela olhou e empalideceu instantaneamente. É deles, ela sussurrou, a voz falhando. É da família do Diego? Eu reconheço. Merda! Parei o caminhão 2 casas antes, ainda no escuro entre 2 postes de luz. Desliguei o motor. O silêncio caiu como uma pedra. Como eles sabiam? Ana estava tremendo. Como eles sabiam que eu vinha para cá? Sua irmã. Eles devem ter pressionado ela. Ou grampeado o telefone. Algo assim. Ana cobriu a boca com a mão, tentando conter um soluço. Eles estão me esperando, estão lá dentro com minha irmã, esperando eu chegar. Lucas começou a perceber que algo estava errado. Agarrou-se mais à mãe, os olhos indo de mim para ela. Mamãe, ele disse baixinho, a primeira palavra que eu ouvia dele falar. Está tudo bem, meu amor, Ana mentiu, beijando a testa dele. Está tudo bem, mas não estava. E todos nós sabíamos. Olhei para a casa. Número 247. Pequena, simples, luzes acesas dentro. Podia ver sombras se movendo atrás das cortinas. Quantas pessoas da família do Diego você acha que estão aí? Eu perguntei. Não sei. A mãe dele, com certeza. Talvez os irmãos. E provavelmente contrataram alguém. Um investigador particular ou algo assim. Pensamento rápido. Precisava pensar rápido. A opção segura era ir embora. Dar a volta, levar Ana para outra cidade, tentar outro plano. Mas não havia outro plano, não havia outro lugar. A irmã dela era a única pessoa que podia ajudar, e o caminhão não aguentaria mais muito tempo. Já era milagre ter chegado até ali. Tem outra entrada na casa? Eu perguntei. Fundos? Lateral? Ana pensou por um momento. Tem. Minha irmã uma vez me mostrou. Tem um portão lateral que dá para o quintal. E do quintal tem uma porta que vai direto para a cozinha. Esse portão fica trancado? Normalmente sim, mas ela guarda a chave debaixo de um vaso de planta que fica do lado de fora. Olhei para a rua, para a caminhonete, para a casa. Uma ideia maluca estava se formando na minha cabeça. Tão maluca que provavelmente não ia funcionar, mas era a única que tínhamos. Ana, olha para mim. Eu disse, virando para ela. Ela me olhou, os olhos cheios de medo. Eu vou fazer uma coisa agora, e você precisa confiar em mim. Pode fazer isso? O que você vai fazer? Vou entrar naquela casa, vou até a porta da frente, e vou bater. O quê? Não, eles vão... Escuta, eu interrompi.
segurando o braço dela. Quando eu entrar, vou fazer barulho. Vou chamar a atenção de todo mundo para mim. Enquanto isso, você vai sair do caminhão, vai pelo outro lado da rua, vai até o portão lateral, pega a chave, entra pelo quintal e vai direto para sua irmã. Entendeu? Rogério, não! Eles vão te prender. Vão dizer que você está me ajudando a fugir da justiça. Você pode... Eu sei os riscos, eu disse, e não me importo. Como você pode não se importar? Olhei para ela, depois para Lucas, que nos observava com aqueles olhos assustados. Porque nos últimos 5 anos, eu disse devagar, eu não tive nada pelo que me importar, nada que valesse a pena, nada que fizesse minha vida ter sentido. Minha voz saiu firme agora, firme e certa. Mas hoje eu tenho. Vocês importam. E não vou deixar que tirem esse menino de você. Não vou. Ana tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Por quê? Ela sussurrou. Por que está fazendo isso por nós? Você nem nos conhece. Pensei em Luana, no quarto amarelo, nas estrelas que ninguém olhou. Pensei em todos os quilômetros que rodei fugindo da dor. Pensei em todos os dias que acordei sem razão para levantar. E pensei que talvez, só talvez, tudo tinha levado até aquele momento, até aquela escolha. Porque alguém precisa, eu disse simplesmente. E porque é o certo. Peguei a lanterna, abri a porta do caminhão. Espera 3 minutos depois que eu entrar, eu disse. Depois você vai. Não corre. Vai devagar. Não chama a atenção. E não olha para trás. Rogério, vai dar certo, eu disse, tentando acreditar nas minhas próprias palavras. Confia em mim. Desci do caminhão antes que ela pudesse responder. Antes que eu pudesse mudar de ideia. O ar da madrugada estava frio, úmido, silencioso demais. Caminhei pela rua em direção à casa. Cada passo soava alto demais nas minhas próprias orelhas. Podia sentir o coração batendo no peito, as mãos suando apesar do frio. Cheguei à frente da casa. Subi os 3 degraus da entrada. Parei na porta. Por um segundo hesitei. Você não precisa fazer isso. Uma voz dentro de mim disse. Pode voltar para o caminhão. Pode ir embora. Isso não é problema seu. Mas então ouvi a voz de Luana, clara como se ela estivesse ao meu lado. Você não deixa uma mãe perder o filho, Rogério. Você simplesmente não deixa. Respirei fundo e bati na porta. Forte, 3 vezes. Esperei. Ouvi movimento dentro da casa. Vozes. Passos se aproximando. A porta se abriu. Uma mulher de uns 50 anos me encarou. Bem vestida, cabelo arrumado, mesmo sendo 3 da manhã, olhos duros. Quem é você? Ela perguntou, a voz cortante. Meu nome é Rogério Mendes, eu disse, mantendo a voz calma. Sou caminhoneiro. Encontrei uma mulher e uma criança na estrada há algumas horas. Estavam sendo atacados por lobos. Salvei eles. A mulher disse que a irmã dela mora aqui. Os olhos da mulher se estreitaram. Onde eles estão? No caminhão, lá fora. Ela olhou por cima do meu ombro. 2 homens apareceram atrás dela. Um deles grande, forte, braços cruzados. O outro mais magro, terno e gravata mesmo de madrugada. Advogado, provavelmente. Traga ela aqui, a mulher ordenou. Com todo respeito, senhora, eu disse. Primeiro eu gostaria de entender a situação. A mulher está apavorada. Diz que vocês querem tirar o filho dela. Isso não é da sua conta, o homem grande disse, dando um passo à frente. Se tornou da minha conta quando eu salvei a vida deles, eu respondi, sem recuar. E antes de entregar qualquer pessoa para qualquer um, eu quero ter certeza de que estou fazendo a coisa certa. A coisa certa é entregar uma fugitiva da justiça, o advogado disse, a voz cheia de superioridade. Há um mandado de busca e apreensão do menor. Ana Santos fugiu de uma audiência de guarda. Está cometendo crime. Ela é a mãe. Ela é uma mãe incompetente. A mulher cuspiu. Sem condições financeiras, sem casa, sem estrutura. Aquela criança merece coisa melhor. Aquela criança merece a mãe dele, eu disse, sentindo a raiva subir. Olha aqui, caminhoneiro. O homem grande avançou. Você não sabe de nada, não conhece essa mulher, não conhece a história.
Então faz o seguinte, traz ela aqui agora, ou a gente vai lá buscar. E se você tentar impedir, vamos te processar por obstrução de justiça. Podia sentir a tensão crescendo. Via pelos olhos deles que não estavam blefando. Mas eu também não estava. Vocês podem tentar, eu disse calmamente. Mas antes disso, vamos ter uma conversa. Os três, eu, vocês e a irmã Diana. Porque eu não vou entregar ninguém antes de ouvir todos os lados. Quem você pensa que é? Alguém que se importa. Olhamos nos olhos um do outro, testando, medindo. E então ouvi um grito, vindo de dentro da casa. Ana! Não! A voz de uma mulher, a irmã dela. Todos viraram, e eu soube. Ana tinha entrado, tinha conseguido. O homem grande saiu correndo para dentro da casa, o advogado atrás dele. A mulher hesitou, me olhando com raiva, antes de seguir os outros. Eu entrei também. A casa era pequena. Sala, cozinha ao fundo, corredor levando aos quartos. Na sala, uma mulher mais nova. Devia ser a irmã Diana. Estava de pé, os braços abertos, bloqueando a porta da cozinha. Vocês não vão passar, ela gritava. Sai da frente, Paula, a mulher mais velha ordenou. Não, ela é minha irmã. Vocês não têm direito. Temos um mandado injusto, baseado em mentiras e preconceito. O homem grande tentou passar por Paula. Ela o empurrou. Ele a agarrou pelo braço. Solta ela! Eu gritei, avançando. Ele me olhou, soltou Paula, mas agora estava entre mim e ele. Fica fora disso, ele rosnou. Não posso. Naquele momento ouvi a voz de Ana vindo da cozinha. Lucas, corre! Corre para o quarto da tia Paula. Passinhos pequenos, rápidos. Lucas apareceu correndo pelo corredor, os olhinhos arregalados de medo, desaparecendo num dos quartos. Ana saiu da cozinha. Parou quando nos viu. Nossos olhos se encontraram. E naquele momento, tudo parou. A mulher mais velha, a mãe de Diego, olhou para Ana com tanto ódio que era quase físico. Você, ela sibilou. Como se atreve? Fugir da audiência? Fugir com meu neto? Ele não é seu neto para você criar, Ana disse, a voz tremendo, mas firme. Ele é meu filho. Você não tem condições. Eu tenho amor. Isso é mais importante que dinheiro. Amor não paga escola. Amor não paga médico. Amor não dá futuro. Amor da mãe, Ana gritou, e sua voz ecoou pela casa toda. Ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de mim. De abraço de noite quando tem pesadelo. De beijo de manhã quando acorda. De história antes de dormir. De colo quando cai e machuca o joelho. As lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Vocês podem dar tudo para ele. Tudo. Menos a única coisa que ele realmente precisa. Uma mãe que o ama mais que a própria vida. Você é egoísta, a mulher disse com desdém. Está pensando só em você. Eu estou pensando nele. Ana explodiu. Em acordar todo dia e ver o rosto dele. Em estar lá quando ele disser a primeira frase completa, em ensinar ele a andar de bicicleta, em ver ele crescer, em estar presente. Vocês vão dar dinheiro e depois jogar ele numa escola particular e contratar babás. Eu vou dar presença. Silêncio. Pesado, doloroso. E então a voz do advogado cortou. Muito bonito, mas não muda o fato legal. O mandado é válido. E a fuga da audiência só piorou sua situação, Ana. Vamos levar a criança agora. Não, eu disse. Todos olharam para mim. Vocês não vão levar nada, eu continuei. Até aparecer um oficial de justiça com um mandado na mão. Até lá, essa criança fica com a mãe. Você não tem autoridade nenhuma para... E vocês não têm direito de invadir uma casa de madrugada e arrancar uma criança de 4 anos do único lar que ele conhece. O homem grande avançou para mim. Já chega, você se meteu demais. Não recuei. Ele estava perto agora, muito perto. Podia sentir o hálito dele. E então Paula falou, a voz calma, mas firme. Eu liguei para a polícia. Eles vêm vindo. Todos congelaram. Você fez o quê? A mãe de Diego virou para ela. Liguei para a polícia.
Disse que tem gente invadindo minha casa e ameaçando minha irmã. E disse também que tem um caminhoneiro corajoso que salvou a vida de uma mãe e um filho. Estão vindo verificar a situação. O advogado praguejou baixinho. Isso não muda nada. O mandado continua válido. Talvez, Paula disse, mas agora vai ser feito do jeito certo, com a autoridade presente, com testemunhas, não com ameaças e intimidação no meio da madrugada. Ao longe, ouvi sirenes, aproximando. O homem grande recuou. Olhou para a mãe de Diego. Ela olhou para o advogado. Ele fez um gesto de cabeça. Vamos esperar a polícia então, ele disse. Mas não pensem que isso terminou. Nos minutos que se seguiram, até a polícia chegar, ficamos todos ali, parados, em silêncio, cada um processando o que tinha acontecido. Eu olhei para Ana. Ela olhava para o corredor onde Lucas tinha desaparecido. E eu soube que tinha feito a escolha certa. Não importava o que viesse a seguir, não importava as consequências. Naquele momento, eu tinha dado a uma mãe a chance de lutar por seu filho. E depois de 5 anos sem sentido, aquilo valia tudo. Fim do capítulo 6. Continue e alongue o próximo, 11:40. Capítulo 7. Travessia final. Entre o medo e o alívio. As viaturas da polícia pararam na frente da casa, com as luzes azuis e vermelhas, cortando a madrugada silenciosa de Miracema. 2 policiais desceram. Um mais velho, barriga saliente, bigode grisalho. O outro jovem, magro, olhos atentos. Subiram os degraus da casa e entraram na sala onde todos nós estávamos parados, ainda em posições de confronto. O policial mais velho olhou ao redor, avaliando a situação. Alguém quer me explicar o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz calma, mas firme. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. A mãe de Diego gritava sobre mandado judicial e fugitiva da justiça. O advogado acenava papéis que tinha tirado da pasta. Paula defendia Ana aos berros. O homem grande apontava para mim como se eu fosse criminoso. Um de cada vez. O policial mais velho trovejou. Silêncio instantâneo. Ele olhou para o advogado. Você, explica. O advogado se adiantou, assumindo aquele ar de superioridade que só advogado caro tem. Explicou sobre o processo de guarda, sobre Ana ter fugido da audiência, sobre o mandado de busca e apreensão do menor. Mostrou os documentos. Tudo muito técnico, muito frio, muito legal. O policial pegou os papéis, examinou. Passou para o parceiro mais jovem. Os dois conversaram em voz baixa por um momento. O mandado é válido, o mais velho disse finalmente. Senti meu estômago afundar. Ana soltou um gemido abafado. Paula a segurou pelo braço. Mas o policial continuou, levantando a mão quando a mãe de Diego começou a sorrir. Não pode ser executado no meio da madrugada, invadindo a casa de terceiros sem autorização judicial específica para isso. Nós não invadimos nada. A mãe de Diego protestou. Fomos convidados. Não foram, Paula disse com firmeza. Vocês apareceram aqui às 2 da manhã, bateram na minha porta, disseram que a Ana estava vindo para cá e que eu tinha que avisá-los quando ela chegasse. Eu não convidei ninguém a entrar. Vocês que entraram sem pedir licença. Mentira! O homem grande gritou. Tem câmera de segurança do vizinho da frente que filmou tudo. Paula disse calmamente. Seu Antônio instalou uma semana passada por causa dos assaltos. Garanto que mostra vocês entrando na minha casa sem convite. O advogado fechou a cara. O policial mais velho quase sorriu. Bom, então temos uma situação complicada aqui, ele disse. De um lado, há um mandado válido. De outro, há uma possível invasão de domicílio. De outro ainda, ele olhou para mim. Tem um caminhoneiro que aparentemente está no meio disso tudo sem ter nada a ver com a história. Ele tem tudo a ver. O homem grande apontou para mim. Ele trouxe a fugitiva até aqui. Ele ajudou ela a fugir da justiça. Isso é verdade? O policial me perguntou. Respirei fundo. Eu encontrei uma mulher e uma criança sendo atacados por lobos na beira da BR-153, umas 6 horas atrás. Eu disse, mantendo a voz firme. Salvei eles.
A mulher disse que a irmã morava aqui em Miracema e pediu para eu trazer ela. Eu trouxe. Não sabia de nenhum mandado. Não sabia de nenhum processo. Só sabia que uma mãe e um filho quase morreram e precisavam de ajuda. Lobos! O policial mais jovem perguntou, cético. 3 deles, na altura de Guaraí. Tem as marcas no mato, se quiserem verificar. Tem as roupas rasgadas da mulher. Tem a criança traumatizada, trancada num quarto aí dentro, porque está apavorada. Olhei para o policial mais velho nos olhos. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. Ajudei quem precisava. O policial me encarou por um longo momento. Depois olhou para Ana. E você fugiu da audiência mesmo? Ana abaixou os olhos. Quando falou, a voz saiu baixa, mas não havia vergonha nela. Apenas cansaço. Fugi. Entrei em pânico. Vi que ia perder meu filho e... fugi. Sabe que isso só piora a sua situação, né? Sei. Mas na hora, eu não consegui pensar. Só consegui correr. O policial suspirou. Coçou o bigode. Olhou para o parceiro mais jovem. Que noite, ele murmurou. Depois olhou para todos nós. Olha, não vou resolver isso aqui agora às 4 da manhã. O que vou fazer é o seguinte. A criança fica com a mãe até de manhã. Quando o fórum abrir, às 9 horas, todo mundo vai para lá. A juíza decide o que fazer. Até lá, ninguém tira nenhuma criança de lugar nenhum. Entendido? Mas o mandado... O advogado começou. O mandado vai ser executado da forma correta, com o oficial de justiça presente, em horário adequado e com todas as partes cientes, o policial cortou. Ou você prefere que eu prenda todo mundo aqui por perturbação da ordem e invasão de domicílio e deixe um juiz resolver na segunda-feira? O advogado fechou a boca. Ótimo! Vocês... Ele apontou para a mãe de Diego e os 2 homens. Saem dessa casa agora. Voltam de manhã se quiserem, mas com o oficial de justiça. Até lá, deixam essa família em paz. Isso é um absurdo. A mãe de Diego explodiu. A senhora quer passar o resto da madrugada na delegacia? O policial perguntou, a voz perigosamente calma. Ela não respondeu. Mas os olhos que ela cravou em Ana estavam cheios de promessas sombrias. Os 3 saíram. O advogado ainda resmungando sobre processar todo mundo. O homem grande lançando olhares ameaçadores na minha direção. A mãe de Diego caminhando ereta, orgulhosa, como se estivesse saindo por vontade própria, e não porque tinha sido expulsa. Quando a porta fechou atrás deles, o silêncio que caiu foi tão pesado que quase era sólido. O policial mais velho olhou para Ana. Você tem noção do tamanho da encrenca que está, moça? Ana assentiu, as lágrimas começando a cair de novo. Tenho. Fugir da audiência foi a pior coisa que você podia ter feito. Deu munição para eles. Agora vão usar isso para provar que você é irresponsável. Eu sei, mas eu... A voz dela quebrou. Paula a abraçou. O policial balançou a cabeça. Olha, não sou advogado, não sou assistente social, não posso dizer o que a juíza vai decidir. Mas vou te dar um conselho. Quando você for lá de manhã, não tenta fugir de novo. Não esconde nada. Assume o que fez, explica por quê e mostra que você quer fazer as coisas do jeito certo. Entendeu? Ana acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ele olhou para mim. E você? Caminhoneiro. Tecnicamente, você ajudou uma fugitiva. Eles podem tentar te processar por isso. Eu sei. Não se arrepende? Pensei na pergunta. Pensei em tudo que tinha acontecido nas últimas horas, nos lobos, na chuva, no medo, nas lágrimas, nas memórias que vieram à tona. Pensei em Luana, no filho que nunca tivemos, e olhei para Ana e para o corredor onde Lucas estava escondido. Não, eu disse com firmeza, nem um pouco. O policial quase sorriu de novo. Você é louco ou santo? Ainda não decidi qual. Nenhum dos 2. Só gente tentando fazer a coisa certa. Ele me encarou por mais um momento. Depois acenou com a cabeça, como se tivesse chegado a alguma conclusão interna. Tá bom, vocês ficam aqui até de manhã. Às 9 horas, todo mundo no fórum. Eu vou estar lá também.
Vou explicar para a juíza exatamente o que encontrei aqui. Obrigado, Paula disse. Não me agradeça ainda. Não sei como isso vai terminar. Os 2 policiais saíram. Ouvi o motor das viaturas ligando, se afastando, o som sumindo na distância até restar apenas o silêncio da madrugada. Paula fechou a porta, trancou. Encostou nela por um momento, como se precisasse do apoio. Depois olhou para Ana. Ele está bem? Ela perguntou. O Lucas? Não sei. Ana sussurrou. Vou ver ele. Ela caminhou pelo corredor até um dos quartos. Abriu a porta devagar. Eu e Paula ficamos na sala, esperando. Ouvi a voz de Ana, baixinha, carinhosa. Meu amor, mamãe está aqui. Pode sair. Acabou. Está tudo bem agora. Silêncio. Lucas, meu príncipe, vem com a mamãe. Vem. Mais silêncio. Depois passos pequenos. Ana voltou segurando Lucas no colo. O menino tinha o rosto enterrado no pescoço dela, os braços pequenos apertados ao redor do pescoço da mãe, tremendo. Ele está bem fisicamente, Ana disse, a voz falhando. Mas está em choque. Não quer falar. Não quer soltar. Paula se aproximou, passou a mão no cabelo do sobrinho com carinho. Vem, mana, vou fazer um chá. Você precisa descansar um pouco antes de clarear. Não vou conseguir dormir. Então pelo menos deita. Fica com ele. Acalma ele. Ana assentiu. Olhou para mim. Rogério. Não sabia o que ela ia dizer, mas também não sabia o que responder. Estava exausto, emocional e fisicamente. Tudo tinha sido demais, intenso demais. Descansa, eu disse antes que ela terminasse. A gente conversa de manhã. Ela hesitou. Depois acenou com a cabeça e seguiu Paula por um corredor, desaparecendo num dos quartos. Fiquei sozinho na sala. Sentei no sofá. Era velho, gasto, mas confortável. Encostei a cabeça e fechei os olhos. O silêncio da casa era diferente do silêncio da estrada. Tinha peso diferente, presença diferente. Ouvi Paula voltando, movendo-se pela cozinha. O som da chaleira no fogão. O tinir de xícaras. Ela apareceu alguns minutos depois, com 2 canecas de chá. Me ofereceu uma. Obrigado, eu disse, pegando a caneca quente. O vapor subia, cheirando a erva cidreira. Paula sentou na cadeira em frente. Olhou para mim por um longo momento antes de falar. Você realmente salvou eles dos lobos? Salvei. Como foi? Contei para ela. Resumido, o grito, os lobos, o medo, a decisão, a barra de ferro, os gritos. Quando terminei, ela estava com lágrimas nos olhos. Meu Deus, ela sussurrou. Meu Deus, eles poderiam ter morrido. Eu sei. E você não precisava parar. Podia ter continuado dirigindo. Nunca saberia. Mas saberia. Eu disse. Eu saberia para o resto da vida que ouvi um grito e não parei. Paula me olhou com algo que parecia reverência. Minha irmã tem sorte de ter te encontrado. Não sei se é sorte. A situação dela está péssima. Está. Mas pelo menos ela está viva. Pelo menos o Lucas está vivo. O resto a gente descobre como resolver. Bebi o chá. Estava quente, amargo, mas bom. Sentia o calor descendo pela garganta, aquecendo por dentro. Você acha que ela tem chance? Eu perguntei. Na audiência de manhã, Paula demorou para responder. Não sei, ela disse honestamente. A família do Diego tem dinheiro, tem influência, tem advogado caro. E a Ana não tem nada disso, só tem amor. E infelizmente amor não sempre ganha no tribunal. Devia ganhar, devia, mas o mundo não é como devia ser. Ficamos em silêncio, bebendo chá, cada um perdido nos próprios pensamentos. Você tem família? Paula perguntou depois de um tempo. Tinha, eu disse. Esposa. Morreu faz 5 anos. Sinto muito. E vocês? Vocês tinham mais alguém? Pais. Morreram quando a gente era adolescente. Acidente de carro. Eu criei a Ana. Ela tinha 12. Eu tinha 18. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Paula olhou na direção do quarto onde Ana estava. Eu faria qualquer coisa por ela. Qualquer coisa. E quando o Diego morreu, quando vi ela destruída sozinha com o Lucas, sem dinheiro, sem nada,
Eu quis tanto poder fazer mais, mas eu mesma mal consigo pagar as contas daqui. Ela limpou uma lágrima. E aí essa família aparece com processo, com advogado, querendo tirar o Lucas dela. E eu me sinto tão impotente, tão inútil. Você não é inútil. Você está aqui. Você abriu sua casa. Você chamou a polícia. Você está lutando por ela. Mas vai ser o suficiente? Não sei, eu disse honestamente. Mas é tudo o que dá para fazer agora. O céu começou a clarear. Primeiro, uma linha tênue de cinza no horizonte. Depois, tons de rosa. Depois, laranja. A noite mais longa da minha vida estava terminando. Paula levantou. Vou ver como eles estão, ela disse. Foi até o quarto. Voltou alguns minutos depois. Estão dormindo. Os dois, abraçados, finalmente em paz. Assenti. Sentia meus próprios olhos pesando. Você pode dormir um pouco também, Paula disse. Tem umas horas ainda até precisarmos ir para o fórum. Não vou conseguir. Pelo menos tenta. Deita no sofá. Fecha os olhos. Não discuti. Estava exausto demais. Me deitei no sofá. Paula jogou um cobertor sobre mim. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 5 anos, não sonhei com Luana morrendo. Sonhei com ela viva, sonhei com ela sorrindo para mim, dizendo que estava orgulhosa, dizendo que eu tinha feito a coisa certa. E quando acordei, 2 horas depois, com o sol já alto lá fora, tinha lágrimas no rosto. Mas também tinha algo mais. Tinha paz. Fim do capítulo 7. Continue e alongue o próximo 11:40. Capítulo 8. Novo caminho. Quando a estrada deixa de ser fuga. O Fórum de Miracema era um prédio pequeno de 2 andares, pintado de amarelo desbotado. Parecia mais uma casa grande do que um tribunal, mas era ali que o destino de Lucas seria decidido. Chegamos às 8:40. Eu, Ana, Lucas e Paula. O menino estava quieto, segurando a mão da mãe com força. Tinha vestido a roupa menos suja que Ana conseguiu encontrar na casa da irmã. Ela mesma tinha tomado banho, arrumado o cabelo, tentado esconder os olhos inchados de tanto chorar com um pouco de maquiagem emprestada. Mas nada escondia o medo. Estava estampado no rosto dela, na forma como tremia, no jeito que mordia o lábio, nas mãos que não paravam quietas. A família de Diego já estava lá. A mãe dele, os 2 homens, o advogado, todos impecavelmente vestidos. Olharam para nós com uma mistura de desdém e triunfo antecipado. O policial da noite anterior também estava. Me viu e acenou com a cabeça. Fui até ele. Como você acha que vai ser? Perguntei baixinho. Ele suspirou. Difícil dizer. A juíza daqui é justa, mas também é pragmática. Ela vai olhar para os fatos. E os fatos não estão favoráveis para sua amiga. Ela não é minha amiga, eu disse. Eu só a conheci ontem. Ele me olhou com aquela expressão que dizia que não acreditava completamente, mas que também não ia discutir. Mesmo assim, você está aqui. Estou. Por quê? Pensei na pergunta. A mesma que Ana tinha feito. A mesma que eu tinha feito para mim mesmo várias vezes durante a madrugada. Por que importa? Eu disse finalmente. Porque algumas coisas a gente não pode simplesmente ignorar e seguir em frente. O policial ficou em silêncio por um momento. Você vai testemunhar? Ele perguntou. Se me chamarem, sim. Vão chamar, pode ter certeza. Às 9 em ponto, a porta da sala da juíza se abriu. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de armação grossa, expressão séria. Usava a toga preta, que a fazia parecer ainda mais intimidadora. Podem entrar, ela disse, a voz firme. Entramos. A sala era pequena, apertada. Uma mesa grande no centro, cadeiras de cada lado. Não era uma audiência formal de tribunal, mas sim uma reunião no gabinete da juíza. Menos formal, mas não menos importante. A juíza se sentou, olhou para cada um de nós. Bom dia, meu nome é doutora Marta Siqueira. Vamos resolver essa situação da forma mais rápida e justa possível. Primeiro, quero ouvir as partes.
Ela olhou para o advogado da família de Diego. Doutor Campos, a senhora concede a palavra. O advogado se levantou. Começou o seu discurso. Tudo muito bonito, muito técnico. Falou sobre a instabilidade financeira de Ana, sobre a falta de residência fixa, sobre fugir da audiência, o que demonstrava irresponsabilidade, sobre como a família de Diego podia oferecer estrutura, educação, oportunidades. Falou do Lucas como se fosse um objeto, um investimento, algo que precisava ser gerenciado adequadamente. Meu estômago revirou. Ana apertava a mão de Paula com tanta força que os dedos estavam brancos. Quando o advogado terminou, a juíza olhou para Ana. E você quer dizer algo? Ana levantou. As pernas tremiam. A voz também quando começou a falar. Eu sei que fugi. Sei que foi errado, mas eu entrei em pânico, vi que estava perdendo e eu não consegui ficar ali e deixar levarem meu filho. As lágrimas começaram a cair. Eu sei que não tenho dinheiro, sei que não tenho casa própria, sei que não posso dar para ele as coisas que eles podem, mas eu posso dar amor, posso dar presença, posso dar a mãe que ele precisa. A voz dela quebrou completamente. Ele é tudo que me resta, tudo. E eu sou tudo que ele tem também. Nós precisamos um do outro. Por favor, não tire ele de mim. Ela desabou na cadeira, soluçando. Paula a abraçou. A juíza ficou em silêncio. A expressão era indecifrada. Senhora. Siqueira, o advogado começou. Com todo respeito, emoção não é argumento legal. Eu decido o que é argumento relevante ou não na minha sala, Dr. Campos. A juíza cortou, a voz afiada. O advogado recuou. A juíza olhou para o policial. Sargento Mendes, você esteve na casa da irmã da senhora Ana de madrugada. Conte o que encontrou. O policial se levantou e relatou tudo. A família de Diego na casa sem convite. A câmera do vizinho que filmou. A forma como tentaram intimidar. Como Ana tinha chegado apavorada, escondida. E então a juíza olhou para mim. E você é Rogério Mendes, senhora, caminhoneiro. E qual sua relação com este caso? Nenhuma. Até ontem à noite. Contei tudo. Desde o início. O grito na estrada. Os lobos. O medo nos olhos de Ana. Lucas, tremendo. A decisão de ajudar. A tempestade. O caminhão quebrado. A conversa na cabine. A chegada em Miracema. Quando terminei, a sala estava em silêncio absoluto. A juíza me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você arrisca sua vida por duas pessoas que nem conhecia? Ela perguntou. Arrisco. Por quê? A pergunta de novo. A pergunta que todos faziam. Respirei fundo. Porque eu perdi minha esposa há 5 anos, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Num acidente, de repente, sem aviso. E desde então, eu tenho vivido no automático, rodando estradas, fugindo da dor, sem motivo, sem propósito. Olhei para Ana e Lucas, e ontem à noite, quando ouvi aquele grito, algo dentro de mim acordou, algo que estava morto, e eu percebi que ainda podia fazer diferença, que minha vida ainda podia significar alguma coisa. Minha voz ficou mais baixa, mais íntima. Eu e minha esposa nunca conseguimos ter filhos. A gente tentou, queria muito, mas não deu. E ela morreu antes que pudéssemos. Então, quando eu vi aquele menino, agarrado na mãe dele, apavorado, achando que ia morrer, eu não pude deixar. Simplesmente não pude. As lágrimas voltaram. Não tentei esconder. Essa mulher não é perfeita, não tem dinheiro, não tem casa própria, mas ela tem algo que dinheiro nenhum compra. Ela ama aquele menino com cada fibra do ser dela. Ela estava disposta a morrer por ele ontem e está disposta a lutar por ele hoje, mesmo sabendo que pode perder. Olhei para a juíza. E isso, para mim, vale mais que qualquer conta bancária, qualquer casa grande, qualquer escola cara. Silêncio. A mãe de Diego estava com o rosto vermelho de raiva. O advogado parecia querer falar, mas não conseguia. Paula tinha lágrimas escorrendo. Ana me olhava como se não acreditasse no que estava ouvindo.
A juíza ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para os papéis na mesa, depois para Ana, depois para Lucas, que estava quieto no colo da mãe, os olhos grandes observando tudo sem entender completamente. Lucas, a juíza chamou suavemente. O menino olhou para ela. Vem aqui, meu bem. Vem conversar com a tia. Lucas olhou para Ana. Ela assentiu mesmo com medo. O menino desceu do colo dela e caminhou devagar até a juíza. Quantos anos você tem? A juíza perguntou, a voz suave. Lucas levantou 4 dedinhos. 4? Nossa, já está grande. E me diz uma coisa, quem é aquela ali? A juíza apontou para Ana. Mamãe, Lucas disse baixinho. E você gosta da sua mamãe? O menino acenou com a cabeça vigorosamente. E você quer ficar com ela? Sim, mesmo se tivesse uma casa grande, com brinquedos, com tudo. Lucas pensou por um momento, olhou para a avó paterna, depois para a mãe, e então disse, com aquela certeza que só criança tem, quero minha mãe. A juíza sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Tá bom, meu amor, pode voltar para ela. Lucas correu de volta para Ana, que o abraçou com força, o rosto enterrado no cabelo dele. A juíza juntou os papéis, tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Vou ser honesta com todos aqui, ela disse. Este é um caso difícil. De um lado, temos uma família com recursos, estrutura, capacidade de oferecer conforto material. De outro, temos uma mãe em situação vulnerável, sem estabilidade financeira, que cometeu o erro grave de fugir de uma audiência. O coração de todos nós apertou. Mas, ela continuou, eu não sou juíza há 30 anos para não reconhecer o que realmente importa. E o que importa, acima de tudo, é o bem-estar da criança. E o bem-estar de uma criança de 4 anos que acabou de perder o pai está com a mãe que o ama, não com avós que o querem como substituto do filho que perderam. A mãe de Diego ofegou. Portanto, a juíza disse com firmeza, minha decisão é a seguinte, a guarda permanece com a mãe. Ana Santos continuará sendo a responsável legal e, de fato, por Lucas Santos. No entanto, ela olhou para Ana. Você vai ter que provar que pode prover estabilidade para ele. Vou dar 6 meses. Nesse período, você precisa arrumar emprego fixo, residência estável e demonstrar que está dando conta. Haverá visitas de assistente social mensais. Se ao final desse período você não tiver conseguido, vamos reavaliar. Eu vou conseguir, Ana disse imediatamente, a voz firme apesar das lágrimas. Eu prometo. Vou conseguir. Quanto à família paterna, a juíza continuou. Vocês têm direito à visitação. Uma vez por mês, supervisionada, por enquanto. Isso pode aumentar, dependendo de como as coisas evoluírem. Isso é um absurdo, a mãe de Diego explodiu. Uma vez por mês, é meu neto. É o filho dela, a juíza respondeu, a voz dura como pedra. E pela forma como vocês se comportaram ontem à noite, invadindo residência, intimidando, tentando tirar a criança à força, eu deveria nem conceder visitação nenhuma. A mulher ficou pálida. Quanto ao senhor, a juíza olhou para mim. Tecnicamente você ajudou uma fugitiva. Mas dadas as circunstâncias extraordinárias, o ataque dos lobos, a tempestade, o estado emocional da senhora Ana, e considerando que você agiu de boa fé, sem conhecimento do mandado, eu não vou tomar nenhuma ação contra você. Senti um peso sair dos ombros. No entanto, ela continuou, e havia um brilho nos olhos dela. Eu gostaria de sugerir algo. Sim, senhora. A senhora Ana precisa de emprego. Você precisa de ajuda no caminhão, imagino. Talvez pudesse contratá-la como assistente. Assim ela teria renda fixa e poderia levar o filho junto nas viagens mais curtas. Pense nisso. Olhei para Ana. Ela me olhou de volta, os olhos arregalados. Eu não tinha pensado nisso, nem uma vez. Mas agora que a juíza tinha sugerido, vou pensar, sim, senhora, eu disse. A juíza bateu o martelo. Audiência encerrada. Próxima avaliação em 6 meses. Boa sorte a todos. Levantamos. A família de Diego saiu sem olhar para trás.
o advogado resmungando sobre recurso. O policial me deu um tapinha no ombro antes de sair. Ana ficou parada no meio da sala, abraçada a Lucas, chorando. Mas desta vez era diferente. Não era medo, não era desespero, era alívio. Paula a abraçou. As duas choraram juntas. E eu fiquei ali, olhando, sentindo algo estranho no peito, algo que eu não sentia havia 5 anos. Esperança. 3 horas depois, estávamos de volta à casa de Paula. Ana tinha colocado Lucas para dormir. O menino estava exausto de tudo que tinha passado. Paula foi fazer comida. Eu e Ana ficamos na varanda, sentados em 2 cadeiras velhas de plástico, olhando a rua tranquila de Miracema. Obrigada, Ana disse depois de um longo silêncio. Por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você salvou nossa vida 2 vezes. Dos lobos e da justiça. A justiça se salvou sozinha. A juíza foi justa. Mas você estava lá. Suas palavras, o que você disse sobre nós, sobre o Lucas. A voz dela falhou. Você não precisava ter dito aquilo. Não precisava ter se exposto assim. Eu sei, mas eu quis. Ficamos em silêncio de novo. Um silêncio confortável. De 2 pessoas que passaram por algo intenso juntas e agora estavam processando. Você pensou? Ana perguntou depois de um tempo. No que a juíza sugeriu. Sobre me contratar? Tinha pensado. Muito. Nas últimas 3 horas, tinha pensado em pouca coisa além disso. Pensei, eu disse. E? Olhei para ela. Seria temporário, eu disse. Até você se estabilizar. Arrumar algo fixo. Mas enquanto isso, sim, eu poderia te contratar como assistente. Você me ajudaria com navegação, documentação, contatos com clientes, e o Lucas poderia vir em viagens curtas. As mais longas ele ficaria com a Paula. Você faria isso? Por mim, faria. Mas não só por você, por mim também. Como assim? Respirei fundo. Nos últimos 5 anos eu tenho rodado sozinho, fugindo de tudo, de mim mesmo, da dor, das memórias. E eu pensei que era isso, que eu ia viver assim até morrer, sozinho na estrada. Olhei para o horizonte. Mas ontem à noite, quando ouvi seu grito, quando parei o caminhão, quando decidi ajudar, algo mudou, algo despertou, e eu percebi que eu não quero mais fugir. Quero viver, de verdade. E ter você e o Lucas no caminhão, acho que seria bom, para todos nós. Ana tinha lágrimas nos olhos de novo. Quando podemos começar? Ela perguntou. Preciso consertar o caminhão primeiro. De verdade dessa vez, não só improviso. Deve levar uns 3 dias. Você usa esse tempo para se organizar, pegar as coisas, conversar direito com a Paula, e aí a gente vai. Para onde? Para a estrada. Para onde ela levar. Ana sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio, que iluminou o rosto dela inteiro. Tá bom, a gente vai. Apertamos as mãos. Como um acordo, como uma promessa. 3 dias depois eu estava de volta à casa de Paula, o caminhão consertado, tanque cheio, carga nova esperando em Goiânia. Ana e Lucas estavam prontos, 2 mochilas com tudo que tinham, que não era muito, mas era o suficiente. Paula chorou ao se despedir da irmã. Fez Ana prometer que ligaria toda semana, que visitaria sempre que pudesse, que tomaria cuidado. Lucas abraçou a tia. Depois olhou para o caminhão com olhos arregalados. É grande, ele disse apontando. É sim, eu disse, sorrindo. Quer ver por dentro? Ele acenou com a cabeça animado. Peguei ele no colo, subi na cabine, mostrei tudo. Os botões, o volante, os bancos. Ele tocava em tudo com reverência, como se fosse mágica. Ana subiu também, sentou no banco do passageiro, o mesmo lugar onde tinha sentado 3 dias atrás, apavorada, fugindo, achando que tinha perdido tudo. Agora estava diferente, tinha esperança nos olhos, tinha futuro. Prontos? Eu perguntei. Prontos, Ana respondeu. Liguei o motor. Ele roncou, forte, saudável. Acenei para Paula, que ficou na calçada acenando de volta até sumir no retrovisor. A BR-153 se abriu à nossa frente. A mesma estrada,
o mesmo asfalto, o mesmo sol, mas tudo diferente, porque eu não estava mais sozinho e não estava mais fugindo, estava seguindo, para frente, para a vida. Lucas começou a cantar uma musiquinha no banco de trás, onde Ana tinha improvisado um lugar seguro para ele, com cobertores e almofadas. Ana olhou para mim e sorriu. E eu sorri de volta. Pela primeira vez em 5 anos, a estrada não era uma fuga, era um caminho para um novo começo, para uma nova família, para uma nova vida. E enquanto dirigia, com o sol batendo no para-brisa e o vento entrando pela janela, senti algo que achava que nunca mais sentiria. Paz, verdadeira paz. Olhei para o céu, para aquele azul infinito, e sussurrei: Obrigado, Luana. Obrigado por me mostrar que ainda havia razão para continuar. E continuei. Estrada afora, coração inteiro, finalmente livre, finalmente vivo. Fim. Epílogo. 6 meses depois voltei ao Fórum de Miracema. Desta vez não foi difícil, não foi tenso. Ana tinha conseguido tudo que a juíza pediu. Tinha emprego fixo comigo, comprovado com contrato e pagamentos. Tinha residência fixa. Tinha alugado uma casa pequena em Goiânia, perto da escola onde Lucas tinha começado a estudar. E tinha demonstrado, em cada visita da assistente social, que estava dando conta. A juíza olhou todos os relatórios. Olhou para Ana, para Lucas, que estava maior, mais falante, mais feliz, e bateu o martelo. Guarda definitiva concedida. Saímos do fórum sob o sol quente de Goiás. Lucas correu na frente rindo, livre. Ana me abraçou forte. A gente conseguiu, ela disse. Você conseguiu, eu corrigi. Eu só ajudei. Você fez mais que ajudar. Você salvou a gente, em todos os sentidos. Não respondi. Apenas abracei de volta, porque a verdade era outra. Não tinha sido eu que salvei eles. Tinham sido eles que salvaram a mim. Daquela noite na BR-153, quando ouvi um grito na escuridão e decidi parar. Quando decidi que ainda havia razão para viver, que ainda havia amor no mundo e que ainda valia a pena lutar. Sempre vale a pena lutar. Sempre. Fim.